A sua apuração é sobre o Geraldo Alckmin, não é isso? Como é que foi a percepção dele sobre o desempenho dele diante dessas negociações, ouvindo empresários? Olha, Leandro, hoje eu fiz uma apuração em 3 frentes diferentes. Não era exatamente sobre isso, mas acabou levando a isso a apuração. Primeiro, mercado financeiro. Segundo, os setores, que a gente está sempre conversando com eles para entender qual é o próximo passo. E também o Partido dos Trabalhadores. E aí todo mundo falou um nome ali, Geraldo Alckmin. Por quê? Porque a leitura do mercado financeiro, das empresas que estão envolvidas nas negociações e do Partido dos Trabalhadores e do próprio governo, é que Geraldo Alckmin foi um dos principais responsáveis por conseguir essa interlocução e sai desse episódio, desse primeiro capítulo da questão do tarifaço, muito fortalecido. Por quê? Porque Geraldo Alckmin surge como um nome para continuar sendo o vice de Lula em 2026 ou então disputar o governo do estado de São Paulo no ano que vem. Já era um desejo do PT, claramente. Então, o que me disse, por exemplo, Gilmar Tato, secretário de comunicação do Partido dos Trabalhadores, abre aspas, Geraldo está fortalecido para 2026, seja como vice de Lula ou como governador de São Paulo, candidato a governador de São Paulo. O Tato admite que o PT e o próprio governo do PT sempre teve dificuldade de trazer o setor produtivo com eles, algo que Geraldo Alckmin tem mais facilidade. Por quê? Porque durante os 28 anos de hegemonia do PSDB em São Paulo, o rosto do partido aqui em São Paulo e um dos principais quadros tucanos nacionais era Geraldo Alckmin. E ele criou relações muito fortes com esse mercado aqui paulista, o que também reverbera para outros estados. Conversei também com o André Perfeito, economista que atua no mercado financeiro. Foi na mesma linha. Abre aspas. Alckmin está muito bem na foto com todos os setores e também com o mercado financeiro. E aí, conversando com os próprios setores, mas aí é uma conversa que não é feita abertamente, eles são mais reservados, a leitura é a mesma. O que eles dizem? Por exemplo, deram um exemplo para mim que é bastante emblemático. No caso aqui da BIEC, a gente estava falando da BIEC agora há pouco. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias e Exportadores de Carne, o Roberto Perosa, antes de assumir esse cargo, ele trabalhava no Ministério da Agricultura, como secretário de Comércio. E sabe quem indicou ele para esse cargo? Geraldo Alckmin. Ou seja, quando a negociação começou, já havia uma relação pretérita. Além disso, o pai do Roberto Perosa, Antônio de Pádua Perosa, foi um dos fundadores do PSDB e deputado constituinte junto com Geraldo Alckmin. É um quadro político lá da região de São José do Rio Preto. Também, quando governador, Alckmin estabeleceu relações que hoje são muito importantes e valiosas com o setor do café, com o setor sucroalcooleiro, também com as empresas aqui do estado de São Paulo, como a Embraer. Algo que o governo petista teria mais dificuldade se não fosse ter o apoio de um nome da política brasileira e paulista que durante toda a sua trajetória, ou quase toda a sua trajetória, estava do outro lado da trincheira. Era oposição ao PT. Ele hoje está no PSB, o Partido Socialista Brasileiro, mas o rosto é o mesmo. Então a gente percebe que também há um movimento por parte da comunicação do governo de expor Geraldo Alckmin com algum plano para o ano que vem. Não foi por acaso que ele foi hoje no programa da Ana Maria Braga, descontraído, comeu coxinha, conversou com ela e com o César Tralli, já numa estratégia de popularização também, de colocar na vitrine o vice-presidente da República. São as voltas que o mundo dá, né, Leandro?